Olá, meninas! Hoje vamos começar uma nova sequência de tapetes para jogos de banheiro e nessa videoaula eu começo trazendo para você o jogo de banheiro Coruja Dorminhoca com barbante número 8. Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês a fazer o bordado do olho da Coruja Dorminhoca. Esse aqui é o tapete rosto de coruja. Você encontra a videoaula desse tapete na nossa playlist Tapetes para Banheiro. Então, nessa videoaula, eu ensino a fazer o bordado aqui dos cílios no nosso tapete e vamos também aplicar aqui no alto da cabeça duas florzinhas Jumedina. A flor Jumedina, para esse jogo de banheiro, vai ser produzida com linha para ficar em um tamanho menor e mais delicada. O miolo eu produzi com fio Charme e as pétalas foram produzidas com fio Anne. Fiz apenas o miolo e as pétalas. Para esse jogo de banheiro, não é necessário fazer então as folhinhas da flor. A base do nosso tapete, esse barbante natural aqui, é o número 8. E também o preto que vamos fazer o bico e aqui o bordado dos cílios também é número 8. Esse tom que eu tenho aqui colorido mesclado é o número 6. A agulha de trabalho será a número 4 para fazer o tapete. E para produzir a florzinha, eu utilizei a agulha 1,5, ok? Então, vamos começar. Para começarmos a bordar os cílios aqui da nossa coruja dorminhoca, eu vou fazer os cílios com o barbante preto. Estou utilizando aqui o número 8, porque a base do meu tapete aqui é com o número 8, mas caso você só tenha barbante preto, número 6 também pode ser feito com o número 6, ok? Para achar a posição correta, aqui onde vamos começar a fazer os cílios, eu vou posicionar o meu barbante aqui, bem aqui ao meio, aqui nesse círculozinho que eu tenho, no meio aqui do rosto da coruja. Então, posiciono aqui o barbante aqui. Então, nessa posição é que eu vou fazer a marcação de onde vou começar a fazer os cílios. Eu vou começar a trabalhar a marcação na terceira carreira que eu tenho em cada círculo. Então, eu venho aqui na terceira carreira, sempre marcando de fora para dentro do círculo, ok? Então, na terceira carreira eu coloquei um marcador e desse lado de cá, da mesma forma, na terceira carreira coloco um marcador. Então, com essa marcação aqui, eu vou saber a posição correta, onde eu vou começar os cílios e onde vou terminar. Aqui onde eu tenho o marcador, eu vou posicionar a minha agulha aqui na base do ponto, trago ela aqui para trás. Vou pegar duas alcinhas de base aqui do ponto, passo a agulha aqui por dentro. Com o fio aqui já nas alcinhas do ponto, trago a ponta então toda aqui agora para trás. Vou amarrar esse fio aqui fazendo 3 nós. O primeiro nó eu faço firme, mas não puxo tanto, para não repuxar o ponto de base. E os outros dois eu vou fazer bem firmes.
Agora, vou cortar o excesso aqui dessa sobra. E aqui na mesma posição que eu tinha trago a agulha para trás, eu volto com ela para frente. Com o fio todo aqui na frente, você dá uma puxadinha para ver se não ficou nenhuma sobra do fio lá para trás, para que depois os cílios não folguem. Então, é bom verificar antes de começar. Eu vou retirar o marcador, vou vir na segunda carreira, vou passar a minha agulha aqui no ponto que eu tenho à frente aqui da segunda carreira. Vou usar como base sempre a carreira interna. Então, nessa carreira interna, que será a base dos meus cílios, eu vou fazer de distância sempre, vou trabalhar de um cílio ao outro, vou deixar sempre 3 pontos de base de distância. E na carreira externa, vão ser 4 pontos de base de distância entre um cílio e outro. Então, com a minha agulha aqui na carreira externa, eu vou sempre trabalhar saltando 2 carreiras, aqui a base aqui de 2 carreiras, para fazer a largura dos cílios. Então, eu vou introduzir a agulha aqui para trás e vou sair com a ponta dela aqui na frente, saltando 4 pontos de base. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui com esses 4 pontos de distância, eu trago a ponta da agulha. Vou trabalhar agora ao princípio apenas a largura dos cílios. Então, vou fazer todos os cílios e depois volto formando a sombra do olho. Nessa carreira de base, eu conto apenas 3 pontos de distância entre um cílio e outro. Então, tenho 1 ponto de base, 2, 3. No terceiro ponto de base, eu vou introduzir a agulha. E nessa mesma carreira de base, eu saio com a agulha aqui na frente, saltando 3 pontos de base. Então, toda vez que eu formar um cílio, eu vou passar para outra carreira para formar um outro cílio. Então, como aqui eu formei um cílio, tem uma ponta aqui na carreira de base, eu passo então para a carreira externa. Nessa carreira externa, eu conto sempre uma distância de 4 pontos de base para introduzir a agulha. Então, faço 1, 2, 3, 4, introduzo a agulha para trás, vou sair com ela aqui na frente, contando novamente com 4 pontos de base de distância. Então, formei um outro cílio, vou voltar agora formando outro cílio para a carreira interna. Na carreira interna, são 3 pontos de base de distância entre um cílio e outro. Então, conto 1, 2, 3, introduzo a agulha e saio com ela aqui na frente, tendo novamente 3 pontos de base aqui de distância. Volto agora para a carreira externa e conto 4 pontos de distância. 1, 2, 3, 4. Introduzo a agulha e vou sair com a ponta dela
aqui contando novamente 4 pontos de distância. Volto agora para a carreira interna, contando 3 pontos de distância entre os cílios. 1, 2, 3. Introduzo a agulha aqui aqui por dentro e vou sair com a ponta dela saltando 3 pontos de base, então sai um pouco na frente. Volto para a carreira externa, conto 4 pontos de distância, 1, 2, 3, 4. Introduzo a agulha, saio com a ponta dela um pouco mais na frente, na mesma carreira, contando 4 pontos de distância. Volto para a carreira interna, conto 1, 2, 3, introduzo a agulha e saio com ela novamente 3 pontos à frente. Na carreira externa, conto novamente 1, 2, 3, 4. Introduzo a agulha então aqui, vou sair com a ponta dela na frente novamente, com 4 pontos de distância entre um cílio e outro. Volto para a carreira interna e conto 1, 2, 3, introduzo a agulha, saio com a ponta dela na frente, saltando 3 pontos de base. Volto para a carreira externa, conto 1, 2, 3, 4 pontos de base, introduzo a agulha, saio com a ponta dela um pouco na frente, saltando 4 pontos de base. Novamente volto para a carreira interna, conto 1, 2, 3 pontos de base, introduzo a agulha e saio com ela um pouco na frente, saltando 3 pontos de base. Volto para a carreira externa, salto aqui 1, 2, 3, 4 pontos de base e saio com a ponta na frente, com 4 pontos novamente de distância entre um cílio e outro. Na carreira interna, conto novamente 1, 2, 3, introduzo a agulha e saio com ela um pouco na frente, saltando os 3 pontos de distância. Volto para a carreira externa, conto 1, 2, 3, 4 pontos, introduzo a agulha e saio com ela na frente, saltando 4 pontos de base.
Volto para a carreira interna. Salto 3 pontos aqui na base, 1, 2, 3. E saio com ela na frente, saltando novamente 3 pontos de distância. Saio com a minha agulha aqui. Vou contar 1, 2, 3, 4 pontos. Então, aqui nesse quarto ponto, eu encostei aqui no meu marcador. Agora, vou contar quantos cílios eu fiz aqui. Nós faremos um total de 17 cílios. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui eu vou formando, então, o cílio 17. Então, aqui eu vou parar. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, nesse quarto ponto aqui, deixando 4 pontos de distância. E volto com a agulha aqui na base desse último cílio. Retiro o marcador. Agora eu vou voltar trabalhando, fazendo aqui a sombra dos olhos aqui na base dos cílios. Então, vou introduzir a minha agulha aqui na frente, saio com ela aqui na base do próximo cílio. Então, como fiquei com esse espaço vazio, para preencher o espaço, eu volto com a agulha aqui para trás e saio com ela novamente aqui na mesma posição que está o meu fio. Agora eu venho para frente novamente, sempre colocando a agulha na base dos cílios. Então, introduzo a agulha aqui e trago ela para a base do próximo cílio. Aqui fiquei novamente com espaço vazio atrás. Então, vou fazer da mesma forma. Trago a agulha novamente para trás e volto com ela na mesma posição que ela está. Assim vão se formando os pontos alinhavos e vão fechando agora aqui essa carreira, formando assim as sombras do olho da coruja. Nós já vamos então terminando aqui o bordado dos... Para fechar então aqui a última base dos cílios, eu vou introduzir a agulha aqui para trás. Então, ficou dessa forma aqui na frente. Eu trago a agulha, então, aqui, eu tenho ela aqui atrás. Vou em um pontinho de base, pego uma parte aqui do ponto de base, passo a minha agulha aqui por dentro.
Volto aqui no mesmo ponto de base. E faço um nó. Agora eu vou cortar, deixando aqui um pedaço. Pego uma agulha de crochê mais fina, vou dividir esse fio em duas partes. Venho aqui no ponto de base lateral, pego uma parte do ponto, passo uma das partes do meu fio aqui por dentro. E agora eu vou amarrar, fazendo 3 nós. Sempre fazendo os nós bem firmes, para que depois ele não se desmanche. Então, feitos os nós, agora é só cortar. Vai ficar assim aqui atrás, com um nozinho. Aqui na frente, você tem então seus cílios já terminados. Eu já tinha bordado aqui o outro lado. Agora é só você bordar o outro lado fazendo da mesma forma. Utiliza o seu próprio fio para fazer a marcação, para achar aqui o meio certinho aqui, onde você vai fazer a marcação, faz uma marcação de um lado e do outro, e depois borda da mesma forma que fizemos aqui, ok? Com os cílios então já terminados, agora nós vamos aplicar aqui em cima 2 florzinhas Jumedina. Eu fiz a florzinha usando a linha Charme e a linha Anne. Aqui no meio o miolo foi feito com a linha Charme e as pétalas foram feitas com a linha Anne. E não fiz as folhinhas, então aqui tenho apenas o miolo e as pétalas da flor. Você encontra essa flor Jumedina aqui no nosso canal na playlist Flores, ok? Então aqui na orelha, então nessa parte de baixo aqui da orelha eu vou aplicar uma florzinha. Por trás você terá essa visão. Uma agulha de tapeçaria e uma linha de pipa. A minha linha já está dobrada e feita um nozinho. Eu vou aqui em uma das laterais aqui das pétalas, passo a agulha, volto ela aqui por dentro do fio para ele ficar preso, coloco aqui na lateral da orelha, nessa parte aqui mais baixa, e vou agora fazer pontos alinhavos, pegando o ponto de base do tapete e um ponto de base aqui na flor, ok? Eu vou aplicar a minha flor aqui costurando com a linha, mas se você preferir também, você pode apenas colá-la aqui com cola para tecido. Finalizando aqui, eu trago o meu fio aqui para trás, vou em ponto de base e faço um nozinho. Caminho com a ponta do fio novamente aqui para frente, saindo aqui pelo miolo. E agora é só cortar. Então, ficou dessa forma. No outro lado, vou fazer da mesma forma para aplicar outra flor. Eu vou dar um nó
aqui no meu fio. Venho aqui do outro lado do tapete e vou fazer da mesma forma. Pego a outra flor, pegar uma alcinha de lado e outra do outro. Aqui entre as pétalas, prendo o fio, coloco a flor aqui na posição onde ela vai ficar aqui na parte de baixo da orelha da coruja. E agora eu começo a fazer a costura. Sempre pegando um ponto de base do tapete, onde vai ficar aqui por baixo da flor, para que a costura não fique aparente. E venho aqui no próximo encontro das pétalas e passo a agulha. Como é uma flor bem pequena, que nós trabalhamos com ela com linha, é rápido, na verdade, de costurar aqui. A linha de pipa é uma linha bem firme, então mesmo com o passar do tempo, é uma linha que não vai arrebentar aqui no seu tapete. É uma linha realmente extremamente durável e ao mesmo tempo é bem maleável para fazermos costura. Por isso, quando vou fazer o acabamento aqui das minhas peças de crochê, onde eu preciso fazer costuras, eu sempre faço o acabamento com esse tipo de linha. Chegando aqui no final, eu trago o fio aqui para trás. Faço um nozinho. Volto com o fio aqui na flor. E agora é só cortar. Então, nós temos o nosso tapete aqui finalizado, os olhos já estão bordados, as florzinhas Jumedina já foram aplicadas, o acabamento da flor, mesmo você puxando aqui, vai ficar perfeito. Então, estamos finalizando aqui mais uma videoaula. Para vocês que gostaram dessa nossa videoaula, eu convido você para compartilhar com suas amigas, para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!